A nossa primeira preletora é a Sra. Enfermeira Patrícia Matos Martins, mestra em enfermagem e enfermeira especialista médico-cirúrgica na Unidade Funcional de Oncologia do Centro Hospitalar Barreiro Montijo. É pós-graduada em Intervenção Clínica em Cuidados Paliativos e vai falar sobre os desafios de enfermagem para a saúde no mundo. Quero agradecer o convite, que muito me honra estar aqui presente no dia de hoje. E vou falar então, a minha presença hoje aqui é para vos falar então sobre a temática da esperança na doença oncológica. E vou partilhar alguns conteúdos, e trouxe alguns conteúdos para partilhar que achei importantes. E não poderia começar a falar de esperança na doença oncológica, e aqui tenho que só colocar, não poderia começar a falar de esperança sem falar de espiritualidade. E porquê? Porque ambos assumem-se como componentes essenciais do cuidar e é com particular relevância nos contextos de doença em geral e da doença oncológica em particular. O cancro, que tornou-se sem dúvida uma doença temível que ameaça a integridade humana, levando a pessoa a questionar sobre o sentido da sua vida em todo o processo da doença. A espiritualidade e a esperança constituem componentes essenciais do cuidar. A vivência de uma espiritualidade, que é fundamental, ajuda a pessoa a restaurar a esperança e daí ser tão importante e não fazer sentido falar de esperança sem falar em espiritualidade. E só assim é possível encontrar significado e sentido para a vida e a lidar com a doença e as incertezas do futuro de uma forma mais eficaz. No entanto, e embora a espiritualidade constitua uma dimensão fundamental da vida humana, só nos últimos anos, mais concretamente nos últimos 20 anos, se começou a conhecer e a reconhecer a importância do seu poder a nível mais na saúde. E, evidentemente, a medicina moderna encontra-se em transição, procurando áreas de conhecimento que, a par das ciências exatas, como a biologia molecular ou a farmacocinética, que lhe permitam uma visão mais abrangente de cuidar em saúde. Assim, a espiritualidade é um princípio vital e pode ser definido como a consciência do que é transcendente. Para além desta ligação com um Deus ou com uma realidade última, relaciona-se também com o significado e a finalidade da vida, podendo associar-se à relação com os outros e com a natureza. Assim, a esperança pode ser definida como um poder ou uma força que impulsiona a pessoa a transcender-se da sua situação atual em direção a uma nova consciência e enriquecimento do ser. Daí ser fundamental a sua avaliação e a sua promoção na doença oncológica. Estando a esperança orientada para o futuro e para a consecução de resultados positivos, pode parecer-nos às vezes estranho e até inconveniente falar de esperança a pessoas cujo futuro pode estar definido em meses. No entanto, são diversos os estudos que nos têm documentado a importância do seu poder na saúde. E particularmente nos momentos de crise, como é o caso de uma doença oncológica. E o que é facto é que estes últimos estudos documentam que aqueles que vivem com esperança vivem melhor e lidam melhor com a doença. E é fundamental afirmar que viver na esperança não é, por conseguinte, viver na ilusão. É antes acreditar que, apesar das dificuldades do percurso e de todos os obstáculos que possam surgir, a vida continua a ter sentido todos os dias, ainda que num processo de doença oncológica. Tendo em conta todas as particularidades do processo de doença, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida refere ser necessário criar nas sociedades atuais um espaço para acolher a dor e o sofrimento do outro, ajudando a renascer. A doença, enquanto circunstância da vida humana, traz consigo muitas preocupações e dúvidas existenciais. A doença oncológica desperta ainda, que não podemos esquecer, o sofrimento espiritual e sentimentos de abandono e desesperança. Cuidar é, portanto, um desafio que exige um olhar consciente e atento, dirigido às diversas dimensões da vida humana e nas várias etapas do ciclo da vida, desde a concepção até à morte. O cancro
tornou-se assim uma doença temível que ameaça o sentido da integridade da pessoa, relembrando-lhe que o quanto somos vulneráveis, afetando todas as dimensões da sua existência. O forte impacto que esta doença gera, seja a nível físico, seja a nível das incertezas face ao futuro, induzem profundas alterações, seja a nível da autoimagem, nos relacionamentos com os outros, e muitas vezes neste processo de doença a pessoa leva a interrogar-se sobre o sentido da sua vida. E esquecer a dimensão espiritual é desprezar o sentido da existência humana, pois a espiritualidade é uma característica exclusiva do ser humano, que o eleva na sua dignidade e o caracteriza como ser único e irrepetível. A esperança é então um conceito multidimensional e dinâmico, sendo descrita como um poder ou uma força que impulsiona a pessoa a transcender-se da situação atual em direção a uma nova consciência e enriquecimento do ser. Trata-se então de um conceito orientado para o futuro, que acompanha a pessoa ao longo do ciclo da vida, assumindo particular relevo nas situações de crise. E apesar da multidisciplinariedade do conceito, foi no âmbito da enfermagem que surgiram os primeiros estudos relacionados com este conceito. E a esperança é definida então como uma força da vida que impele o homem a alcançar um objetivo pessoalmente muito significativo. E em todos os estudos e em todos os conteúdos que lemos, em toda a evidência científica, quando lemos sobre esperança, quando investigamos sobre esperança, aparece-nos um conceito que é fundamental, a desesperança. Acima de tudo, porquê? Porque é um estado emocional e subjetivo em que a pessoa não é capaz de perspectivar ou encontrar alternativas para os seus problemas pessoais ou para alcançar um bem que deseja. Neste sentido, não é capaz de mobilizar o esforço necessário para alcançar os objetivos definidos, também não acredita que alguém possa fazer algo para ajudá-la. Expressa-se então numa apatia profunda, desoladora e duradoura e pode expressar-se a nível físico, emocional e cognitivo. Mais importante do que isto é entendermos que a desesperança tem manifestações fisiológicas a nível cognitivo e emocional. As fisiológicas podemos enumerar aqui o aumento da sonolência, a falta de energia, a perda de apetite e do peso. A nível cognitivo podemos falar sobre as dificuldades em lidar com o passado e com o futuro, a rigidez do pensamento, o tudo ou nada. Quantas vezes nós temos doentes em consulta em que, por um lado, quando estão na fase de entender o processo de doença, em que estão a aceitar o diagnóstico, querem fazer tudo aquilo que está ao seu alcance, mesmo entendendo que a doença é grave, e temos, por outro lado, doentes que até têm um bom prognóstico, mas não adianta. Muitas vezes falar muito mais porque cá estão neste estado de desesperança. E muitas vezes isto não é nem valorizado nem pela equipe médica, nem pela equipa de enfermagem. Isto é fundamental, estarmos todos atentos para isto. Acrescento ainda que as manifestações de ordem emocional, como a dificuldade em vivenciar sentimentos, como a sensação de perda, de vazio, o sentimento de desamparo, de incompetência e ainda a falta de significado e propósito da vida. A desesperança distingue-se, portanto, do sentimento de impotência, uma vez que a pessoa, com desesperança, não é capaz de perspectivar uma solução para que o espera obter ou para os seus problemas, mesmo quando tem o controlo da sua vida. E trouxe aqui estes dois conceitos, estas duas temáticas, que é a falsa esperança e a esperança realista. Quantas vezes nas passagens de turno, nas reuniões de equipa multidisciplinares, nós falamos acerca disto, do que é realmente dar falsas esperanças ou o que é realmente falar sobre uma esperança que é ou não é realista. Se por um lado a esperança atua como um importante mecanismo de coping, ajudando a pessoa a lidar com a incerteza, por outro lado, falsas esperanças ou falsos prognósticos, porque é esse o risco que muitas vezes nós corremos, poderão constituir-se como extremamente prejudiciais e impedindo o doente de tomar decisões informadas. Há, portanto, um difícil equilíbrio entre dizer a verdade
e manter a esperança. Na tentativa de proteger o doente do sofrimento, poderá haver uma certa tendência para a omissão de informação ou para a distorção dos factos. E esta conspiração do silêncio motiva um conflito ético entre a autonomia do doente e os princípios de beneficência e não maleficência. A reter, as falsas esperanças desiludem e a desilusão prolonga o sofrimento. Portanto, é fundamental promover a esperança da forma correta e com base numa comunicação eficaz, que é, sem dúvida, a base do pilar da enfermagem. A comunicação deve assentar na verdade e na promoção de uma esperança realista, mas deve também ter em consideração o respeito pelo poder curativo da mente e do espírito. Ou seja, a questão fundamental não será dizer ou não dizer, mas antes, quando e como dizer. Esta é a questão fundamental. E se é difícil, é difícil. Muitas vezes só com a prática, com anos de aprendizagem, com muito conhecimento do doente e da família, com um trabalho de parceria efetivo com o doente e com a família, é que nós conseguimos perceber qual é o momento certo. E isto é fundamental. Este esquema que eu trouxe aqui mostra, assim de forma muito resumida, os promotores e os inibidores da esperança. E podem ver aqui de forma muito rápida aquilo que promove a esperança. Temos, efetivamente, aqui algumas situações muito simples que são do nosso dia-a-dia, como o humor, temos a verdade, as práticas religiosas. Quantas vezes os nossos doentes internados com doença oncológica não conseguem ter acesso, muitas vezes, e neste momento que estamos a passar de forma muito particular, a um padre ou a alguém de cariz religioso. Aos objetivos realistas, valorizar conquistas, ao controle sintomático, aos relacionamentos, ao suporte familiar, ao envolvimento da pessoa nos cuidados e aos pensamentos positivos, que é fundamental. E só através de um bom ensino, só através de um plano educacional concreto, bem definido pela equipa de enfermagem e envolvendo a esperança, integrando a esperança também, é que nós conseguimos também promovê-la de forma eficaz e será fundamental neste controle sintomático. Depois temos os inibidores, como a perda e sofrimento prévios, a informação desajustada às necessidades, os cuidados despersonalizados, o descontrole sintomático, a angústia emocional, o sentir-se um fardo. O sentir-se um fardo é das frases mais com maior prevalência nos estudos que são apresentados neste âmbito, mas na nossa prática diária. Qualquer doente, e principalmente o doente oncológico, que é um doente crónico, que faz os tratamentos que podem durar meses e que afetam a sua qualidade de vida, nomeadamente a sua autonomia, sente-se um fardo. E é fundamental promover a esperança e falar sobre isto e trabalhar novamente em parceria com o doente e com a família. O medo e a solidão. Compete assim ao profissional de saúde fazer o discernimento da situação, tranquilizar o doente e, sem mentir nem criar falsas expectativas, ajudá-lo a compreender e a aceitar que o tempo de vida que lhe resta não tem de ser uma espera angustiante. O enfermeiro então assume um papel fundamental e privilegiado na promoção da esperança, dado ser um profissional de saúde que passa mais tempo com o doente. Para tal, torna-se imprescindível o treino de competências e a utilização de instrumentos de medida que, de uma forma simples mas rigorosa, permitam aferir as necessidades neste âmbito. Avaliações rigorosas são fundamentais em enfermagem. De forma a documentar os nossos cuidados, e eu trouxe aqui, que depois eu irei deixar e poderei enviar a quem solicitar, a nível da classificação de enfermagem, todas as intervenções que nós temos ao nosso dispor para documentar todos os cuidados que podemos fazer na promoção da esperança e que estão disponíveis. Concluindo,
A informação representa não só um direito fundamental da pessoa, como também um importante recurso terapêutico, ajudando-o a lidar com as incertezas do futuro e adaptar-se ao processo de saúde-doença. Desde que ajustada às necessidades da pessoa, a informação permite continuar a encontrar um sentido e um propósito para a vida e a restaurar a esperança no meio das dificuldades. É importante manter os doentes a par da sua situação clínica e encontrar sentido e propósito na vida mediante o planeamento de metas execuíveis e fomentando a vivência de uma espiritualidade saudável. A espiritualidade, sendo uma característica inerente ao homem, desenvolve-se pela relação com o outro. Todos temos algo a aprender, todos temos algo para dar. Nasce das relações e influencia as relações. Cada um saberá onde encontrar o sentido para a vida e propósitos para continuar, em si mesmo, na família, nos amigos, na natureza ou num Deus. E para terminar, ao profissional pede-se que saiba ler nas entrelinhas, que vá além da tecnoconsciência e que ajude o doente a identificar as suas necessidades espirituais e fontes de suporte, encorajando-o a continuar a sorrir e a acreditar que o tempo que vive é vivido em plenitude e com qualidade. Deixo a bibliografia utilizada e muito obrigada.